Quando Dona Maria perde tudo em um golpe cruel, ela se vê à beira do desespero. Mas com a ajuda de um especialista em segurança, a luta para recuperar sua vida está apenas começando. Dona Maria, com seus 68 anos, desfrutava do calor reconfortante do sol da manhã em sua pequena casa de tijolos vermelhos, situada em um bairro tranquilo de São João Nepomuceno. O aroma do café recém-coado preenchia a cozinha e a luz suave penetrava pelas janelas, iluminando o ambiente acolhedor. A casa, embora simples, era um refúgio de memórias e afeições acumuladas ao longo das décadas. Ela passava as manhãs sentada na sua poltrona preferida, lendo jornais e verificando sua correspondência, um ritual que fazia parte de sua rotina diária. Em uma dessas manhãs, enquanto tomava seu café, o telefone fixo tocou. Dona Maria, curiosa, atendeu com um sorriso amigável, pensando que se tratava de uma conversa inofensiva, talvez uma atualização de uma loja local ou um convite para um evento comunitário. Do outro lado da linha, uma voz masculina suave e convincente se apresentou como Daniel Martins, consultor financeiro. Ele explicou que trabalhava para uma renomada firma de investimentos e que estava ligando para oferecer uma oportunidade excepcional para aumentar os rendimentos dos investimentos de Dona Maria. A proposta parecia promissora, um plano de investimento que prometia dobrar o retorno em um tempo surpreendentemente curto. Dona Maria hesitou, a dúvida obscurecendo sua mente. Seus anos de experiência lhe diziam para ser cautelosa com ofertas que pareciam boas demais para ser verdade, mas a promessa de um retorno substancial era tentadora e impulsiva. Ela havia visto o quanto seu dinheiro, guardado com segurança em investimentos tradicionais, rendera pouco ao longo dos anos. O desejo de garantir um futuro confortável a motivava a considerar a oferta. Com um misto de ansiedade e esperança, Dona Maria decidiu dar uma chance ao consultor. Ele lhe pediu que transferisse uma quantia considerável para uma conta específica, prometendo que o investimento seria feito de maneira segura e que ela veria os resultados em breve. Ela forneceu os detalhes necessários, ansiosa para ver seu dinheiro crescer. Nos dias seguintes, Dona Maria aguardava ansiosamente qualquer comunicação adicional. O telefone não tocava e as atualizações prometidas não chegavam. Uma inquietação começava a se instalar em seu peito. Mas ela se esforçava para se manter otimista, acreditando que talvez houvesse algum atraso. Finalmente, quando Dona Maria tentou ligar novamente para Daniel Martins, o número não era mais válido. O site onde acompanhava os rendimentos tinha desaparecido, e as tentativas de contato com a empresa através de e-mails e chamadas resultaram em silêncio absoluto. O pânico tomou conta de Dona Maria quando, ao verificar sua conta bancária, descobriu que todo o dinheiro que havia transferido havia sumido, transferido para contas desconhecidas. A visão de seus fundos evaporando foi um choque devastador. Dona Maria sentiu um frio na espinha e o mundo ao seu redor pareceu girar. A sensação de desespero a envolveu e ela ficou paralisada por um momento, sem saber o que fazer. O sentimento de traição e frustração a consumia enquanto tentava entender como havia sido enganada com tanta facilidade. O resto do dia foi um borrão de desespero e confusão. Dona Maria tentou procurar ajuda no banco, mas os funcionários, embora solidários, informaram que os procedimentos eram complexos e que as chances de recuperar o dinheiro eram mínimas. Com o coração pesado e a mente repleta de dúvidas, ela voltou para sua casa, onde a dor da perda parecia ser um peso impossível de carregar. Sentada em sua poltrona, olhando para a sala que agora parecia estranhamente vazia, Dona Maria sentiu a vida que havia construído, suas economias e sonhos, desmoronando ao seu redor. O sol que antes era reconfortante agora parecia cruel, e ela se perguntou se algum dia encontraria uma maneira de reconstruir o que havia perdido. O tempo parecia se arrastar para Dona Maria desde o momento em que percebeu o golpe. Cada dia parecia uma eternidade, e a sombra da perda pairava sobre ela como uma nuvem negra. Ela tentava se manter ocupada, mas a angústia em seu coração não permitia que qualquer distração fosse eficaz. Na manhã seguinte ao choque, Dona Maria tomou um banho demorado, tentando se preparar para enfrentar a realidade que agora lhe parecia insuportável. A luz do sol atravessava as cortinas da cozinha, mas a sensação de calor que antes era acolhedora agora
parecia fria e distante. Sentou-se à mesa, os jornais e correspondências espalhados diante dela, mas sua mente estava longe dos textos e números habituais. Tentando reconquistar um pouco de normalidade, Dona Maria ligou para o número do consultor novamente. O telefone tocava sem parar, mas ninguém atendia. A cada chamada sem resposta, seu desespero aumentava. A falta de comunicação alimentava seus piores temores. E se ela nunca mais visse seu dinheiro? Com a mente perturbada, ela decidiu ir ao banco, determinada a entender o que havia acontecido com seu dinheiro. O caminho até lá parecia interminável, e cada passo a deixava mais ansiosa. Chegando à agência, ela foi recebida por um atendente, que ouviu seu relato com um olhar de empatia. Dona Maria assistiu enquanto o atendente digitava e verificava os dados. Ele consultou vários sistemas e fez algumas ligações, mas o resultado foi o mesmo. Seu dinheiro havia sido transferido para contas que estavam, aparentemente, fora do alcance das autoridades. O banco não tinha como reverter a transação ou rastrear os fundos de volta para ela. A sensação de desespero e impotência envolveu Dona Maria como uma manta pesada. As palavras do atendente se misturavam em sua mente, enquanto ela lutava para manter a compostura. Sinto muito, Dona Maria. Infelizmente, o processo para reaver o dinheiro é complicado e pode levar muito tempo, se é que é possível. No momento, não há muita coisa que possamos fazer. Aquelas palavras eram como facadas, e Dona Maria se esforçou para não chorar na frente do atendente. Com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, ela se despediu e saiu do banco. Cada passo de volta para casa parecia um labirinto de dor e frustração. Quando chegou, se sentou na varanda, sem forças para entrar. A casa, que antes era um santuário de conforto e segurança, agora parecia um lugar de tormentão. Os objetos familiares, os livros na estante, o vaso de flores na mesa, tudo parecia ter perdido seu significado. Dona Maria passava as tardes vagando pela casa, tocando objetos sem realmente vê-los. Naquelas horas solitárias, ela pensava em como havia sido enganada com tanta facilidade. As promessas de segurança e prosperidade se desmoronaram em mentiras cruéis. O sentimento de traição a consumia. Cada canto da casa parecia ecoar com o peso da sua perda. Os vizinhos começaram a notar seu comportamento estranho e a falta de suas saídas habituais para as atividades diárias. Mas Dona Maria se fechava, não conseguindo encontrar palavras para descrever o que estava passando. Ela sentia vergonha de sua ingenuidade, temendo o julgamento daqueles que poderiam descobrir o que acontecera com ela. As semanas passaram, e Dona Maria se viu mergulhada em uma profunda tristeza. A saúde começou a declinar, com o apetite diminuindo e as noites sem sono. A esperança parecia ter desaparecido junto com o dinheiro, e ela se sentia à deriva em um mar de desespero. Os dias se arrastavam lentamente para Dona Maria, como se o tempo tivesse sido estendido interminavelmente. A tristeza e o desespero tornaram-se seus companheiros constantes, preenchendo cada momento de sua vida com um peso insuportável. A casa, antes um lugar de conforto, agora parecia um labirinto de solidão e desolação. Dona Maria passava horas na varanda, observando os vizinhos em suas rotinas diárias. Eles conversavam animadamente, cuidavam de seus jardins e caminhavam com um brilho de normalidade que parecia cruelmente distante para ela. Sentada em sua cadeira de balanço, seus olhos vazios acompanhavam os movimentos ao seu redor, sem realmente verá. Sua alimentação tornou-se irregular. Ela tentava comer, mas a comida parecia insípida e sem propósito. As panelas e pratos na cozinha, uma vez usados com carinho, agora eram deixados de lado, acumulando poeira. Dona Maria frequentemente se encontrava sentada à mesa da cozinha, observando a comida fria à sua frente, incapaz de se convencer a comer. O desespero tomou conta dela de formas inesperadas. A vergonha de compartilhar sua situação com os vizinhos e a família a isolava ainda mais. Com receio do julgamento e da pena alheia, ela mantinha o silêncio sobre o golpe que havia sofrido. Mesmo a visita de Marina, sua amiga de longa data, não conseguiu quebrar a barreira de seu sofrimento. Quando Marina a visitava,
Dona Maria respondia com sorrisos forçados e evasivos, escondendo o verdadeiro tormento que enfrentava. No entanto, o peso da situação começou a se manifestar em sua saúde. Ela sentia dores de cabeça constantes, e a sensação de fraqueza generalizada se tornou parte de sua rotina diária. As noites eram particularmente difíceis, com insônias que a mantinham acordada em pensamentos obsessivos sobre o que havia perdido. A ansiedade a impelia a revirar os lençóis sem parar, enquanto a escuridão da noite parecia refletir a escuridão em seu coração. Na tentativa de buscar algum alívio, Dona Maria recorreu a consultas com médicos. Mas a maioria das vezes saía das consultas mais desanimada do que entrou. Cada exame e cada relatório parecia confirmar o que ela já sabia. O golpe não era apenas uma perda financeira, mas um golpe profundo em sua dignidade e esperança. Seu desespero chegou a um ponto em que ela decidiu buscar ajuda na polícia, acreditando que talvez pudesse encontrar alguma justiça. A delegacia estava cheia de pessoas que pareciam ter problemas tão grandes quanto os dela. Ao relatar o caso ao oficial, Dona Maria sentiu um leve alívio ao falar, mas logo percebeu que a resposta da polícia era um eco familiar de desilusão. Infelizmente, é um caso complexo e muitas vezes difícil de resolver, disse o oficial com um tom de simpatia que não oferecia muito conforto. Sentada na sala de espera da delegacia, Dona Maria observava a chuva caindo lá fora, a água escorrendo pelas janelas, como se cada gota estivesse lavando suas esperanças. Ela se sentiu como se estivesse em uma tempestade interminável, sem vislumbre de um arco-íris. Sua vida estava à deriva, e cada dia parecia mais sombrio que o anterior. Era um ciclo de desespero e apatia. Dona Maria tentava encontrar alguma forma de esperança em meio ao caos, mas a realidade de sua situação parecia imutável. Em um dos raros momentos de clareza, ela percebeu que precisava fazer algo, qualquer coisa, para não se afundar completamente no abismo da desesperança. Foi nesse momento de desespero que, quase sem esperanças, ela decidiu ouvir o conselho de Marina e procurar a ajuda de um especialista em segurança digital. Com o coração pesado e um fio de esperança, Dona Maria preparou-se para dar um novo passo, consciente de que qualquer ação poderia ser sua última chance de recuperar o que havia perdido. O sol já começava a se pôr quando Dona Maria, com um peso no coração, se preparou para a visita de Rafael, o especialista em segurança digital. Ela havia feito um esforço consciente para se levantar daquela espiral de desespero e buscar ajuda, movida pela última fagulha de esperança que restava. Sua casa, agora com uma sensação de abandono, refletia seu estado emocional. Mas ela fez o possível para se arrumar, vestindo uma blusa limpa e ajeitando seu cabelo com um esforço que parecia quase simbólico. Às 18 horas em ponto, Rafael chegou. Ele era um homem jovem, talvez na casa dos 30, com uma aura de confiança e determinação que parecia quase desarmante para Dona Maria. Seu modo de vestir, um terno casual e uma gravata com um padrão moderno, contrastava com o ambiente mais envelhecido da casa de Dona Maria, e ele parecia ser a personificação da modernidade em meio à tradição. Rafael cumprimentou Dona Maria com um sorriso amigável e um aperto de mão firme, e ela o conduziu até a sala de estar. A conversa começou com um tom leve, mas rapidamente mergulhou na seriedade do problema. Dona Maria, com a voz trêmula, explicou o que havia acontecido, enquanto Rafael a escutava atentamente, seus olhos demonstrando uma mistura de empatia e concentração. Após ouvir a história de Dona Maria, Rafael começou a fazer perguntas detalhadas sobre a transação, o consultor e qualquer comunicação que ela pudesse ter tido. Cada resposta de Dona Maria parecia trazer uma nova peça para o quebra-cabeça que Rafael estava montando. Ele anotava tudo com precisão, seu olhar atento às informações que poderiam ser cruciais para resolver o caso. Com uma abordagem metódica, Rafael começou a explicar o processo de investigação. Ele falava sobre rastreamento de IPs, análise de transações e o uso de técnicas forenses digitais para seguir o rastro do golpista. Para Dona Maria, a linguagem técnica era um pouco confusa, mas a confiança de Rafael era reconfortante. Ele parecia ter um plano, e isso era um alívio. Rafael se comprometeu a começar a investigação imediatamente.
Enquanto ele configurava seu laptop e começava a revisar os dados, Dona Maria observava com um misto de esperança e ansiedade. Ela ofereceu uma xícara de chá, que Rafael aceitou com um sorriso agradecido, antes de mergulhar novamente em seu trabalho. O som dos teclados e cliques preenchia a sala, enquanto Rafael vasculhava registros e analisava os dados. Dona Maria, sentada à mesa, tentava encontrar um pouco de paz em meio à inquietação. A presença de Rafael, com sua energia focada e dedicação, trouxe um lampejo de esperança que ela havia quase perdido. Cada clique de mouse parecia ser um passo mais próximo de uma possível solução. À medida que a noite avançava, Rafael começou a traçar um padrão nos dados. Ele explicava para Dona Maria o que estava descobrindo. O golpista parecia estar ligado a uma rede internacional de fraudes, uma quadrilha que operava com um nível sofisticado de disfarces e evasão. Mas, apesar da complexidade, Rafael parecia determinado a seguir cada pista, por mais tênue que fosse. Com o final da noite se aproximando, Rafael começou a organizar um plano de ação. Ele prometeu que trabalharia incansavelmente para rastrear o dinheiro e identificar o golpista. Embora a situação ainda parecesse grave, o simples fato de ter alguém com habilidades e conhecimentos especializados ao seu lado deu a Dona Maria um senso de controle que ela havia perdido. Quando Rafael se despediu, Dona Maria o acompanhou até a porta, sentindo uma mistura de gratidão e nervosismo. Ele lhe assegurou que faria o possível para recuperar o que ela havia perdido e que manteria Dona Maria informada sobre cada avanço. Com um último olhar de encorajamento, Rafael partiu, e Dona Maria ficou na porta, observando-o se afastar. O silêncio que seguiu sua partida era um pouco mais leve do que antes, e Dona Maria sentiu que, pela primeira vez em semanas, havia uma esperança palpável. A batalha estava longe de ser vencida, mas a presença de Rafael e seu compromisso deram a ela um novo motivo para acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse reverter a situação e recuperar o que lhe fora tirado. A manhã seguinte trouxe consigo uma sensação renovada de esperança para Dona Maria. Embora os dias de desespero ainda pesassem sobre ela, o trabalho de Rafael oferecia uma luz no fim do túnel. Ela estava determinada a manter a fé e a fazer o que fosse necessário para reverter a situação. Cada detalhe, cada movimento feito por Rafael era uma promessa de que sua perda poderia ser recuperada. O dia passou em uma mistura de expectativa e ansiedade, enquanto Dona Maria aguardava notícias. Finalmente, às 15 horas, Rafael ligou para informar que tinha novidades importantes. Ele solicitou uma reunião na casa de Dona Maria para compartilhar suas descobertas e discutir os próximos passos. Quando Rafael chegou, seu semblante estava mais sério do que o habitual. Ele trouxe uma pasta com documentos e relatórios, e logo se dirigiu à mesa de jantar, onde Dona Maria estava ansiosamente esperando. O clima na sala estava carregado de tensão, e Dona Maria mal conseguia conter a ansiedade. Rafael iniciou a reunião com uma explicação detalhada sobre o progresso da investigação. Ele revelou que, após uma análise minuciosa, havia conseguido identificar a localização de uma das contas usadas pelo golpista. Era uma conta em um banco em um país estrangeiro, conhecido por sua legislação bancária mais flexível. Mais importante ainda, Rafael havia conseguido rastrear algumas transações que pareciam ser ligadas à quadrilha que havia enganado Dona Maria. A revelação foi um misto de alívio e frustração. Embora houvesse progresso, a complexidade da situação ainda era evidente. Rafael explicou que o próximo passo seria tentar obter uma ordem de congelamento para a conta e, se possível, coordenar com autoridades internacionais para localizar e capturar o golpista. Dona Maria, absorvendo as informações, sentiu uma nova onda de esperança misturada com cansaço. A ideia de que havia uma chance real de recuperação a animava, mas o caminho ainda parecia longo e cheio de obstáculos. Algumas semanas se passaram, durante as quais Rafael trabalhou diligentemente para avançar no caso. Ele se reunia com autoridades locais e internacionais, enviava documentos e coordenava com advogados e peritos financeiros. Dona Maria continuava a viver na expectativa. Cada ligação e cada e-mail de Rafael
era um lembrete da complexidade do processo. Finalmente, uma tarde, Rafael marcou uma reunião importante. Quando chegou, ele trouxe notícias que, embora não fossem a resolução completa, eram promissoras. Ele revelou que, após intensas negociações, as autoridades haviam conseguido obter uma ordem de congelamento para a conta do golpista. Além disso, eles haviam conseguido identificar alguns dos membros da quadrilha. No entanto, a batalha ainda não estava vencida. A operação para capturar o golpista estava em andamento, e o processo de recuperação dos fundos seria longo e complicado. Rafael enfatizou que, embora houvesse progresso, o sucesso final ainda dependia da colaboração contínua entre as autoridades e a equipe de investigação. Dona Maria ouviu atentamente, absorvendo a informação e tentando se manter positiva. Ela agradeceu a Rafael por seu trabalho incansável e pela dedicação que demonstrara ao longo de todo o processo. Rafael a tranquilizou, prometendo que continuaria a lutar até o fim e que a manteria informada sobre cada avanço. À medida que Rafael se preparava para sair, Dona Maria sentiu um novo senso de determinação. A situação ainda era desafiadora, mas o fato de que havia uma chance real de recuperar o que fora perdido era uma fonte de força. Com a ajuda de Rafael e o suporte das autoridades, ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Os dias seguintes à reunião com Rafael passaram com uma sensação de expectativa crescente para Dona Maria. A situação parecia estar finalmente ganhando forma, e a esperança que ela havia quase perdido começou a ressurgir. Apesar de saber que a batalha estava longe de ser vencida, a notícia de que as autoridades haviam conseguido congelar a conta do golpista oferecia uma nova perspectiva. Dona Maria estava ansiosa para ouvir mais notícias, e sua rotina estava agora marcada por uma mistura de nervosismo e expectativa. Rafael continuava a manter contato regular, e cada atualização trazia um novo fio de esperança. Ele estava em constante comunicação com as autoridades internacionais, e Dona Maria começava a ver o resultado de todo o trabalho árduo. Finalmente, numa manhã clara, Rafael ligou com uma notícia que Dona Maria esperava com tanta ansiedade. Ele pediu que ela se encontrasse com ele na delegacia para uma reunião urgente. Dona Maria, com o coração acelerado, preparou-se rapidamente e partiu para o local. Na delegacia, Rafael estava acompanhado por um grupo de agentes e advogados. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável, mas a determinação em seus rostos era um sinal promissor. Dona Maria foi recebida com um sorriso de Rafael e um gesto que indicava que a reunião estava prestes a começar. Durante a reunião, Rafael explicou que a operação para capturar o golpista estava finalmente em seus estágios finais. Graças ao trabalho conjunto das autoridades internacionais e locais, eles haviam conseguido localizar e prender o principal responsável pelo golpe. O golpista, identificado como Pedro da Silva, havia sido capturado em uma operação coordenada que envolveu várias jurisdições. Rafael apresentou a Dona Maria documentos que comprovavam a captura e o início do processo legal. Ele também trouxe boas notícias sobre a recuperação dos fundos. Embora a totalidade do dinheiro ainda não estivesse completamente disponível, uma parte significativa foi recuperada e estava a caminho de ser devolvida a Dona Maria. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas de alívio e gratidão. A sensação de justiça iminente e a recuperação do que fora perdido eram quase demais para suportar. Ela olhou para Rafael, cujo trabalho árduo e dedicação haviam sido fundamentais para trazer a situação a esse ponto. Rafael a tranquilizou sobre os próximos passos, explicando que o processo de recuperação do dinheiro seria realizado de forma cuidadosa e detalhada. Ele assegurou que continuaria a trabalhar para garantir que Dona Maria recebesse a totalidade do valor recuperado e que todas as medidas legais necessárias fossem cumpridas. Com a reunião concluída, Dona Maria deixou a delegacia com um sentimento de leveza que há muito não experimentava. O peso de semanas de desespero estava começando a ser aliviado, e a perspectiva de recuperar sua segurança financeira e emocional era um alívio imenso. A caminho de casa, Dona Maria parou por um momento e olhou para o céu, sentindo uma sensação de gratidão e esperança renovada.
Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas o fato de ter recuperado uma parte significativa do que perdera e a captura do responsável foram marcos importantes na recuperação de sua vida. A jornada de Dona Maria estava longe de terminar, mas a sensação de justiça e a promessa de recuperação a animavam para enfrentar o futuro com uma nova perspectiva. Ela se preparou para retomar sua vida, agora com uma maior confiança de que a justiça seria feita e que a dor e o sofrimento do passado começavam a se dissipar. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.